Olá, eu sou Denilda Rutz, representante do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje vou falar sobre a notificação de violência interpessoal e autoprovocada. A notificação tem um papel importante no protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência. Através da ficha de notificação, é possível realizar um diagnóstico do território, traçar um perfil epidemiológico da violência no município. Identificando com a ficha de notificação o tipo da violência sofrida, a faixa etária das vítimas, o local de ocorrência dessa violência, quem são os autores, agressores da violência e, com essas informações, construir ações de prevenção e políticas públicas que podem minimizar este agravo. Objetos de notificação. Caso suspeito ou confirmado de violência intrafamiliar no âmbito da família, violência sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra homens e mulheres em todas as faixas de idade. No caso de violência extrafamiliar, fora da família, violência comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígena e população LGBT. Com a Portaria 1271 de 2014, as violências sexual e autoprovocada passam a ser de notificação obrigatória, devendo ser notificado em até 24 horas pelo meio de comunicação mais rápido disponível. Para os casos de violência sexual, a notificação imediata vem no sentido de agilizar o atendimento às vítimas e seus acessos às medidas profiláticas, contracepção de emergência, doença sexualmente transmissível, aborto previsto em lei em tempo oportuno. Para os casos de violência autoprovocada, justifica-se a tomada rápida de decisões, como os encaminhamentos à pessoa atendida aos serviços de atenção psicossocial, de modo a prevenir que um novo caso de tentativa de suicídio se concretize. A escola tem um papel importante no sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes. A notificação é impessoal e obrigatória. Temos que notificar de forma institucional. Professor, seja um agente de transformação, notifique os casos de violência interpessoal e autoprovocada no âmbito da educação. Nesse momento, vou apresentar os dados epidemiológicos de violência do município. Esse gráfico representa as notificações do período de 2009 a 2018 em crianças e adolescentes até 17 anos. Nesse período, foram notificados 1.828 casos de violência contra criança e adolescente. As notificações iniciaram no ano de 2009. Até o ano de 2013, somente a Secretaria de Saúde realizava as notificações. No ano de 2014, após algumas reuniões intersetoriais com outros departamentos, tais quais o Conselho Tutelar, escolas, CMEIs, passaram também a realizar a ficha de notificação. No ano de 2018, tivemos uma capacitação com a Secretaria de Educação com o tema A Violência sob o Olhar da Educação. Após essa capacitação, tivemos novos olhares dos profissionais com relação à violência. A parte vermelha, aqui a linha vermelha, representa a recorrência, chegando em alguns casos a 43% de recorrência, que isso significa a violência repetida. A linha verde representa a falta de preenchimento na ficha de notificação. Esse gráfico está representado pela faixa etária. Aparece aqui um número de 594 notificações de violência em adolescentes de 13 a 17 anos, mas também contempla aqui a faixa etária de menor de 1 ano até 4 anos. Essa faixa etária é a faixa etária das crianças que ainda estão em desenvolvimento, mais frágil, que muitas vezes não conseguem falar sobre a violência sofrida, despertando assim um olhar do profissional, do professor que está em sala de aula, podendo contribuir nessa situação de identificação dessa violência. Aqui eu trago então as notificações de violência pelo local da ocorrência, onde nos mostra aqui a residência com 76% da ocorrência,
o local onde deveria ser o porto seguro da família, o local acolhedor, aparece aqui nos nossos dados como um lugar de violação de direitos. Também aparece aqui a escola, né, a via pública, mas a residência aparece aqui com 76%. Aqui, por tipificação, então o nosso carro-chefe aqui das notificações é a negligência, com 717 casos notificados. A negligência vai dos cuidados básicos da criança até mesmo o abandono, que é a forma extrema da negligência. Dentro da negligência pode ocorrer a falta de levar a criança para a vacinação, pode ocorrer a evasão escolar, tornando então a negligência uma das formas aqui mais notificadas. Seguido da violência física, que é uma violência de fácil identificação, porque deixa marcas no corpo da criança, então a gente consegue ter maior visualização com relação à violência física. Chegamos aqui nos casos, no número de 500 notificações de violência sexual, tá? Então, a violência sexual nesse período de 2009 a 2018, tivemos 500 casos de violência sexual notificado. A violência psicológica e moral, que diferente da violência física, não deixa marcas físicas, né, mas deixam marcas psicológicas na criança, no desenvolvimento. Também aparece aqui a violência autoprovocada, que é aquela violência que crianças e adolescentes tentam suicídio por várias situações, algumas com medicamento, raticida, enforcamento. Há um tempo atrás, a violência autoprovocada existia mais em adolescentes. Hoje nós temos no município já crianças com 9 anos com tentativa de suicídio, com enforcamento, e também essas crianças também com recorrência já nessa situação. Aí temos também aqui, na sequência, ainda temos tortura, tá? E o trabalho infantil também aparece aqui. Lembrando que a violência autoprovocada, não posso deixar de falar, que muitas dessas crianças que tentam suicídio já passaram por todos esses tipos de violência e tentam o suicídio de forma de estar sanando a sua dor. Então já passou por negligência. Às vezes a mesma criança que é notificada aqui na autoprovocada, quando eu olho o histórico no programa, eu pesquiso e vejo que a criança passou pela situação de negligência, depois passou pela situação de violência sexual e, como uma forma de acabar, de sanar com a sua dor, ela tenta o suicídio. Esses aqui são os dados nacional, então, de violência sexual, tá, que eu trouxe para mostrar também, que 1 a cada 5 crianças sofrem abuso sexual. Tá? Somente 1 a cada 10 casos de abuso é relatado. Ela é uma violência muito velada, muitas vezes ela é naturalizada pela família, então é muito raro mesmo quando esse abuso já é relatado. Tá? 87% então dos abusos ocorrem dentro do âmbito da família, tá? Que envolve uma pessoa do convívio da criança. A faixa etária é de 5 a 12 anos. O abuso, então, ele independe da etnia, classe social, cultura e sexo, e a criança sem educação sexual está mais vulnerável ao abuso sexual, com certeza. Aqui eu trago, então, os dados somente da violência sexual, tá? Os 500 casos que foi comentado no slide anterior, e dentro disso, dentro aqui dos casos de violência sexual, eu trago os agressores. Tá? Então aqui aparece desde o conhecido, o padrasto, o pai, né? Aparece aqui o irmão, o namorado, a mãe, né? Como violadora de direitos também, mas o que faz pensar aqui é que 90% desses casos, eles são de pessoas conhecidas, tá? Então a gente tira aqui só os 51, que é do desconhecido, e que 90% é de convívio da criança. Aqui eu trouxe os dados de 2018 da violência sexual, tá? Então, dos 123 casos que ocorreram em 2018, 60 foram estupro, tá? E dessa consequência do estupro, 5 foi realizado o aborto previsto em lei, 6, né, foram abortos que não foram previstos em lei, e 7 gravidez. Aqui eu trouxe por regional. Então, a regional aqui que mais
realizou a notificação de violência sexual no período de 2009 a 2018 é a Regional Sul, que contempla aqui, a gente faz por unidade de saúde, né, para poder fazer a captação aqui dos dados. Então, a Regional Sul contempla Costeira, Santa Mônica, Xangri-Lá e Tupi, seguido da Regional Norte, que contempla aqui, então, o Caique, Padre Chico e Industrial, né, que é a região ali região norte. Mas também aqui a gente tem a parte central com 19%, né, e aqui toda essa área verde é a área do interior. Lembrando que nós não podemos falar que a Regional Sul é a regional que tem maior número de violência sexual, né? Nós podemos pensar que talvez a Regional Sul seja o local que tem mais percepção, um olhar para a violência. Então, talvez a Regional Sul pode ser que ela notifique mais, então aparece com o maior número aqui, tá? Aqui são algumas campanhas do Ministério da Saúde, tá? Que é a exposição do dia 18 de maio, né? Que todo dia é dia 18 de maio. Aqui então são duas crianças, né? Ele gostava de brincar na cama e eu gostava de brincar na rua. É um depoimento de uma criança de 3 anos. Ele dizia, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque a sua mãe não acreditou em você, né? Que a violência sexual tem muito disso, a criança é muito desacreditada pela família, né? Então traz realmente essas marcas para a vida toda da criança e do adolescente. Para a atividade deste módulo, o participante deverá preencher a ficha de notificação seguindo o instrutivo de preenchimento e se baseando no estudo de caso. A ficha de notificação e o instrutivo de preenchimento e o estudo de caso estarão disponíveis na descrição deste vídeo.